Você vai ver no programa de hoje. Projeto Santa Catarina e o Agro 5.0 movimentou a cadeia agrícola do estado. A produção depende da eficiência logística. O tema infraestrutura esteve em evidência. Mas como sincronizar sistemas tão difusos? Nós estamos procurando vencer esses obstáculos. O cooperativismo e o agronegócio querem soluções para os seus problemas. Hoje fala em duplicar a BR-282, quando ela for duplicada já é tarde demais. Nós podemos fazer mais, só que a infraestrutura tem que acompanhar. E você vai ver também, com a marca Sicoob, livro Pilares do Cooperativismo é lançado em Florianópolis. A gente quer mostrar o que tem por trás de uma corporação. Dirigentes, funcionários e associados foram reconhecidos. Exemplos de superação, como o da Dona Rose, estarão em destaque por aqui. Sicoob não me transformou como profissional, mas como pessoa também. Completo, complexo e sempre cheio de boas intenções, o Cooperativismo em Notícia chegou. Bora conosco? Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Sistema Sesc, a casa do cooperativismo catarinense. E Fecoagro Fertilizantes. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Muito bom reencontrá-los por aqui. E a gente começa o programa de hoje destacando o projeto Santa Catarina e o Agro 5.0. Evento realizado em São Francisco do Sul, a terceira cidade mais antiga do país, reuniu mais de 200 pessoas. O foco foi discutir alternativas para o sistema de transporte de produção. Primeiro foi por sobrevivência, depois por necessidade. Ao longo dos anos, o produtor rural passou a enxergar nas tecnologias o caminho de um futuro mais próspero. Investiu, produziu mais, colheu resultados. E da porteira para dentro, o sucesso estava garantido. Mas era preciso abrir a porteira para que esses produtos chegassem à mesa do consumidor. Agora, como pavimentar esses caminhos com uma infraestrutura tão colapsada como a nossa? Estradas ruins, linhas férreas quase inexistentes e portos congestionados? Que desafio, hein? Apesar de termos uma estrutura elogiável, Santa Catarina ainda se ressente de um modelo mais eficaz de transporte. Desse que interage entre si, entre o ferroviário, o rodoviário e o de navios. Por isso, o projeto Santa Catarina e o Agro 5.0 está focado exatamente nesse assunto. E foi aqui na terra de São Francisco, banhada pela linda Baía da Babitonga, que o mundo agrícola catarinense ancorou. Com 7 portos em atividade, Santa Catarina é um belo modelo de transporte de cargas. Mas eles também precisam se reinventar. Afinal, é muito navio para poucos berços de atracação. A indústria da Fecoagro, que produz fertilizantes, é uma das mais impactadas. Todos os anos, a demurragem impõe perdas significativas no ganho de escalas. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, e o secretário de Estado da Agricultura, Carlos Chiudini, fizeram questão de estar no debate, até para entender os gargalos que precisam ser superados para evitar ameaças externas. Santa Catarina, durante muitos anos, pensou em produção, mas eu acho que esqueceu de um detalhe importante. A produção depende da eficiência logística. E o Estado de Santa Catarina não tinha uma secretaria para cuidar de modais que são fundamentais, que servem de espinha dorsal para esse crescimento. Então não tinha nada sendo feito em ferrovia, absolutamente nada sendo feito no setor aéreo. Para ter uma ideia, o último plano aeroviário de Santa Catarina era de 89, uma defasagem de mais de 35 anos. E o modal portuário, nós estávamos aí correndo o risco de ir para a Série B.
eu gosto de usar essa metáfora, né? Mas estávamos próximos de ir para a Série B, porque não se cuidava de um detalhe fundamental, que é os canais de acesso, a dragagem dos portos, porque os navios também aumentaram de tamanho, assim como os caminhões. Então, eu tenho o maior orgulho de ser catarinense, de saber que nós temos um estado extremamente empreendedor, resiliente, que tem as maiores produções no setor de suinicultura, avicultura, mas que estamos nesse momento perdendo a ampliação desses negócios por conta da falta de logística. O senhor teme por perda de competitividade? Temo, acho que é um temor nacional, né? E quando eu falo de infraestrutura, a gente fala desde armazenagem, tantas outras coisas. Nós estamos procurando vencer esses obstáculos. Ainda nesse ano 2025 lançaremos programas estruturantes de crédito de longo prazo, né, com falta de algumas políticas públicas, com uma imensa discussão no Plano Safra, mas nós não falamos só de custeio, falamos justamente de investimentos. Então o Estado de Santa Catarina, o governador Jorginho já autorizou, nós estamos dando lançamento aí a programas muito estruturantes aí que possam fazer com que o agricultor acompanhe o crescimento, que a indústria tem ferramentas para crescer e que o mercado oferece, mas ele fica refém de juros altíssimos, do momento difícil de equalizar isso na nossa economia. Então, mesmo com o temor, ele não pode ser sobressaliente, nós temos que deixá-lo de lado e enfrentá-lo. E eu vejo que será possível. Para o sistema produtivo, especialmente o cooperativista, é em debates assim, com toda a cadeia, que se encontram as melhores soluções. Aquelas de longo prazo. Veja bem, o oeste catarinense, que é o que mais produz alimentos, no caso leite, suínos, aves, e vem para os portos. Então as rodovias são, hoje fala em duplicar a BR-282, quando ela for duplicada já é tarde demais, né? Então nós precisaríamos uma ferrovia. Só que a ferrovia também tem um problema que hoje a diferença do frete de transporte rodoviário e ferrovia, como não se tem concorrência, é muito pouco, ou pouquinho, né, a diferença. Então isso também tem que se olhar, de fazer uma ferrovia, de abrir uma concorrência, né, uma licitação super importante com preço baixo, porque tu vai pôr uma ferrovia e os preços não baixam, né? Claro que vai tirar muito caminhão das estradas, porque as estradas são poucas, né? E com muitos caminhões, eu não sei te dizer aqui quantos caminhões a Aurora tem que transporta nesse Brasil todo ali, mas passa de 2.000 caminhões, tranquilamente. Eles fazem cada mês 2, 3 voltas ao mundo, se for contar a quilometragem que eles fazem. A infraestrutura é tão importante quanto produzir. A gente está sentindo isso na pele com os produtores de arroz. Nós fizemos o nosso dever de casa, o agricultor aceitou, produziu produtividade e agora o preço não ajuda, o transporte está atrapalhando, é por isso, é por aquilo, sempre tem uma desculpa e o mercado não reage. Nosso fórum hoje realmente é para tentar botar na mesa essas cartas e conversar, porque nós precisamos de uma infraestrutura decente para poder o Santa Catarina novamente voltar a crescer, porque ela está estagnada. Pelo que o secretário da Agricultura mostrou para a gente hoje, nós não estamos estagnados, nós estamos até perdendo percentual de exportação, percentual do PIB brasileiro, do agronegócio, né? Dentro do agronegócio, porque não estamos andando do jeito que nós poderíamos andar. E nós podemos muito mais, nós podemos fazer mais, só que a infraestrutura tem que acompanhar e não está acompanhando. Por aqui, o Trevisan, da Seara Alimentos, falou sobre a logística do milho e seus impactos nas agroindústrias. A Santa Catarina é abastecida pelo estado do Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, basicamente volume, um pequeno volume que vem de Goiás. Qual é o ponto de um grande desafio para todo o setor em Santa Catarina pela importância na produção de animais? 100% desse transporte ele é feito de caminhões. Nós não temos infraestrutura ferroviária, rios não são favoráveis no Brasil nesse sentido para fazer o transporte. Então, quando você olha do ponto de vista da competitividade de Santa Catarina, precisa pensar algo diferente de como a gente consegue transportar de longas distâncias com custo mais competitivo. E não é o modal rodo, a gente precisa de projeto de Brasil. O Lenoir veio explicar o que está sendo feito em relação às ferrovias, um modelo de transporte que precisa ser pensado com urgência. Nós já temos hoje
de mais de 10% da frota de caminhões que está paralisada por falta de motorista. O desincentivo ao motorista para fazer grandes distâncias já é muito grave. E nós temos mais de 11% dos nossos motoristas que já têm mais de 70 anos de idade. Isso quer dizer que, além do colapso que a gente prevê no sistema do transporte, nós também teremos colapso no sistema de pessoas para trabalhar como motorista. E o deputado estadual Mauro de Nadal expôs aos congressistas o modelo que irá defender na COP30 sobre a produção sustentável de Santa Catarina. A gente conhece muito bem o estado catarinense e por esta razão é que abracei esse tema num olhar diferente, no olhar de quem produz. Nós temos um segmento da Assembleia, que é a Comissão do Meio Ambiente, que discute exclusivamente o meio ambiente. Mas nós resolvemos fazer uma discussão um pouco diferente desta, para podermos mostrar ao mundo o que Santa Catarina já faz. Aqui nós temos 38% de mata nativa no território catarinense, um estado que tem apenas 1,1% do território nacional e que consegue ser aí quinta, sexta economia a nível de Brasil. Então há um sistema já consolidado, um sistema exemplar, que serve de modelo até para outros países virem a Santa Catarina, conhecerem tudo aquilo que o nosso empresário catarinense, quando falo empresário, eu falo da cidade e também o nosso empresário rural, já tem feito em preservação, mas acima de tudo também em geração de oportunidades. Achar caminhos. Esse é o caminho, porque o setor produtivo não aguenta mais só discursos. Ele espera por novos tempos. Depois dos comerciais, foco total no lançamento do livro Pilares do Cooperativismo, um elo entre vidas. A trilogia destacou personagens que comungam histórias de sucesso com o Sicoob. Ela relata com as histórias particulares, a história das pessoas, como se chegou até aqui. Gente como o seu Valdemar, que foi protagonista do seu tempo. Criamos o Sicoob, eu sempre digo que quando começou, nós tínhamos o nome e a vontade de fazer. O intervalo é rápido, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, Sistema Sesc e Fecoagro Fertilizantes. O Sicoob está presente em milhares de municípios Brasil afora. É por isso que podemos dizer com orgulho: nós estamos do seu lado, produtor rural. Isso é acreditar que juntos podemos fazer a diferença. É compartilhar a riqueza que brota da terra. É estender a mão em qualquer desafio. É cooperar. A força do Brasil está no agro. E quando o agro precisa de uma força, o Sicoob está junto. A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para a sua cultura. Adquire em uma cooperativa afiliada à Fecoagro. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema Sesc, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. A Fecoagro está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. Fecoagro, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina.
Foi durante um bate-papo despretensioso, desses que a gente se reúne durante o café, que surgiu a ideia de escrever um livro que contasse a história de pessoas que têm relação com o Sicoob, a maior instituição financeira cooperativista do Brasil. A Elisete abraçou a causa, a Mariluce aceitou o desafio, o Rui apoiou as meninas e o esforço de 4 anos foi premiado com o lançamento do livro Pilares do Cooperativismo, um elo entre vidas. São histórias inspiradoras. Essa bandeira é a marca dos catarinenses. Ela está tremulando por quase 100% do nosso território. Bom, 98% para ser mais exato. No estado, são quase 1.400.000 catarinenses que decidiram cooperar com o Sicoob. Se contarmos os demais 240.000 associados do Rio Grande do Sul, lá se vão 1,5 milhão de pessoas envolvidas nesse movimento. E essa história tão linda e de décadas agora está em livro. Idealizado pela Elisete e pela Mariluce, a trilogia Pilares do Cooperativismo, um elo entre vidas, conta a história de associados, dirigentes e funcionários. Os 3 livros falam de vida. 4 anos estruturando o projeto, de uma entrega maravilhosa que realmente vai mexer com o nosso sangue verde, né? Porque a gente quer mostrar o que tem por trás de uma corporação que é eficiente financeiramente, né? A instituição financeira, nós precisamos ser eficientes, mas o patrimônio humano, como que a gente valoriza? Então hoje a gente vai entregar uma trilogia, 15.000 livros, 15.000 cópias impressas, é o maior projeto editorial da Confebras e falando de pessoas, né? Da simplicidade de quando começou as cooperativas de crédito, de quando a pessoa iniciou na cooperativa e como o associado tem a sua trajetória nas cooperativas, né? Mostrando a singularidade de cada cooperativa, mas da força que é o sistema Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Uma história muito forte veio de uma pessoa que trabalha na central Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E naquele momento eu me dei conta que as histórias precisam ser registradas porque elas se perdem. As histórias conectam, as histórias inspiram, as histórias transformam histórias. E se não ficarem registradas, elas se perdem. Entrei em contato com a Elisete, que era diretora administrativa da central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e falei para ela da importância disso, a importância desse registro, desse legado para ser escrito. E imediatamente ela abraçou esse sonho e esse sonho passou a ser de nós duas. O evento de lançamento, realizado no Costão do Santinho, em Florianópolis, reuniu quase 300 pessoas. Gente que veio representar as mais de 30 cooperativas do sistema Sicoob. Aliás, para o Sicoob, esse livro é um marco. Está sendo feito um compêndio de 37 cooperativas, né? E que envolvem 1.600.000 associados, mas poucos foram selecionados para contar a história dos associados, dos colaboradores, dos dirigentes, porque se for fazer, é muita gente para você registrar tudo, né? Mas é muito importante esse registro porque ele relata com as histórias particulares, a história das pessoas, como se chegou até aqui. Isso que é muito importante. O elo entre vidas, além de registrar histórias, ele valoriza pessoas, humaniza o sistema e está deixando um legado. Porque os personagens que fazem parte dessa trilogia foram indicados pelas próprias cooperativas. O projeto lançado aqui foi idealizado para ser um marco no reconhecimento humano e na valorização das pessoas. Nós decidimos sair desse ambiente de festa, dessa celebração toda, para mostrar na prática como atuam esses personagens da trilogia no dia a dia do Sicoob, seja no município que for, sob a bandeira que for. Por isso escolhemos aleatoriamente 3 exemplos, um dirigente, um funcionário e um associado. Bora conosco nessa viagem? Começamos por Ceará. Esse município de 20.000 habitantes tem 2.000 empresas em atividades e vive do pleno emprego. A força do agro move a terra de Nossa Senhora do Caravaggio. Agora mentalize o Sicoob, o Sindicato Rural, a Copérdia e a Prefeitura. Todas essas instituições têm o DNA de um homem, Valdemar Bordignon. Aos 74 anos, hoje aposentado e curtindo a vida ao lado da dona Inês e da família, o seu Valdemar
é um dos personagens dessa trilogia. Quero dizer para ti, Dumbardi, que me sinto bem de ter feito, porque a gente deixa um legado nessa vida, não leva nada daqui a não ser algo que fique na história da família. E eu tenho que ressaltar que sempre tive apoio dos irmãos, da família, dos pais, da esposa. Então isso tudo faz com que essas necessidades aí a gente consiga superar e chegamos aonde chegamos graças a muitos amigos, muitas pessoas que acreditaram que a gente poderia ser útil. A propriedade dele, herdada dos pais, segue firme há mais de 70 anos. Aqui se produz suínos, tem a pecuária de corte e as lavouras. O menino de 11 anos que precisou sujar as mãos para ajudar os pais a alimentar os outros 8 irmãos, se sente orgulhoso de sua trajetória. Receber o convite de participar, de fazer esse livro, foi muito gratificante e eu entendo que foi até um agradecimento da atual direção do Cicobi em relação ao trabalho que a gente fez na época que criamos o Cicobi. Eu sempre digo que quando começou nós tínhamos o nome e a vontade de fazer, porque estrutura para isso, e os colaboradores do Cicobi que estão aqui sabem disso, que no começo foi difícil, mas graças à seriedade, ao trabalho e à dedicação dessas pessoas, hoje o Cicobi é uma grande instituição que nos orgulha. Nossa parada agora é em Urubici, na Serra Catarinense. Chegamos num típico dia de inverno, apesar de estarmos na primavera. Chuva e frio, com 12 mil habitantes e uma fé inabalável na proteção de Nossa Senhora, Mãe dos Homens, essa gente aprendeu a valorizar o turismo. Hoje, são mais de 600 pousadas que atraem pessoas do mundo inteiro. E um dos pontos turísticos é a Cascata Véu de Noiva. Mas a gente não veio aqui a passeio. Viemos contar a história do seu Elmo, presidente da Cooper Araucária. Filho de agricultores que cultivavam hortaliças, feijão e maçã, além da pecuária, ele entendeu desde cedo seu propósito de vida: trabalhar pelo bem das pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu uso dizer que a cooperativa, o maior patrimônio da cooperativa é as pessoas. Nosso maior capital hoje são as pessoas. Então, pessoas que acreditaram no nosso trabalho lá atrás, a nossa equipe mobilizou essa ideia da fundação da cooperativa. Então, Cicobi para mim é tudo. É o meu mundo junto com a minha família. A cooperativa dele está presente em vários municípios da região, tem 130 colaboradores e perto de 20 mil cooperados. Mas quem vê tudo isso assim, nem imagina os apertos. Seu Elmo, por exemplo, chegou no Cicobi com ensino básico. Hoje ele é formado em administração com MBA em gestão de cooperativas. Eu fiquei vários dias sem dormir porque eu falei para o João Frischenbruder, que era o presidente da época, hoje ele é nosso vice-presidente. Eu disse, mas eu assumi a cooperativa, eu não tenho estudo, não sei, não vou conseguir. Daí ele disse, não, mas eu vou te ajudando. Daí eu disse, não, então vamos. Aí eu vi a necessidade de me capacitar, né, e fui estudando. E como a cooperativa nasceu como crédito rural, depois em 2010 nós transformamos ela em livre admissão de associados. Aí a exigência, sim, se passou a ser bem maior. Se eu não tenho estudado, provavelmente eu estaria fora do processo. Seguimos voando por aí, agora em Capão Alto, também na Serra Catarinense. Esse município de 2.500 habitantes tem no Cicobi a sua única instituição de crédito. Ela foi criada há 11 anos e aqui está a história da Rose. Aliás, uma linda história de amor e superação. Como tantos, ela também passou muitos apertos. Citaremos apenas um, né, Rose? A gente saía, principalmente no dia de chuva, né? Como era muita lama, estrada de chão, então e o tênis era a famosa conga, que era de pano, então não dava para ir. Então a gente ia descalço até próximo da escola, tinha um riachozinho, a gente lavava os pés aí, calçava o tênis para poder chegar limpinho na escola. Isso tudo te fez forte? Esse processo todo
te fez diferente? Eu acredito que sim, acredito muito, porque nas dificuldades que a gente tem que encontrar, né, a sabedoria, persistência e força de vontade de melhorar sempre. Aos 19 anos, ela engravidou do primeiro filho, depois veio o segundo, uma neta, e a vida foi andando. Mas lá atrás, ela precisava de um emprego fixo. Procurou o Cicobi. Essa é a história da faxineira que virou gerente. O Cicobi é tudo hoje. Até me emociona um pouco me falar, porque o Cicobi não me transformou como profissional, mas como pessoa também. Né? Eu tive aqui muitas oportunidades, muitos ensinamentos. São as pessoas, né? O Cicobi são pessoas que eles prezam muito, valorizam muito as pessoas que aqui trabalham e investem muito. O seu Valdemar, o seu Elmo e a dona Rose são apenas alguns exemplos desse movimento cooperativista que valoriza pessoas. Porque a gente é assim mesmo, desbravadores do tempo. Parabéns a Elisete, a Mari Lucy pelo lindo projeto. E a todos do Cicobi, o nosso fraterno abraço. Para vocês que estiveram conosco nessa jornada, muito grato e até a semana que vem. Tchau! A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para a sua cultura. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida.